Guardiões da sabedoria, o que você está prestes a ouvir não é apenas um conteúdo, é um espelho. Este vídeo é para os protegidos, mas não os protegidos que vivem vidas fáceis, e sim aqueles que carregam cicatrizes na alma, que foram marcados por experiências que ninguém mais viu. Se você sente que foi empurrado para dentro de si mesmo, que está sendo testado por forças que não entende, isso não é coincidência. Você não está quebrado, você está sendo moldado. E os 7 testes espirituais que você vai descobrir aqui são o campo de treinamento secreto da alma, reservado apenas aos que foram escolhidos pela dor para se tornarem luz. Fique comigo até o fim, porque a cada teste revelado, você vai se reconhecer em detalhes que jamais ousou nomear. A sensação de estar perdido, de ser arrancado do conforto, de ter tudo desconstruído, faz parte da lapidação dos protegidos. Eles não são poupados da escuridão, são conduzidos através dela. Cada palavra deste vídeo vai tocar pontos que estavam adormecidos em você, memórias que talvez ainda doam, mas que guardam a chave para sua libertação. E se você sentir que algo dentro de você está sendo mexido, é porque está pronto para lembrar quem realmente é. Então comenta aqui embaixo se você sente que está enfrentando um desses testes. Sua partilha é sagrada. Aproveita esse momento e se inscreve no canal Vibrando Sabedoria. Curte este vídeo e ativa as notificações, porque você faz parte de uma comunidade de protegidos em processo de iluminação. O seu comentário pode ajudar alguém a entender que o que está vivendo tem propósito. O propósito começa agora. E só os que escutam com o coração vão compreender o que isso realmente significa. Muitos acreditam que os protegidos são escolhidos por alguma força superior, como se fossem poupados das dores do mundo. Mas isso não passa de uma ilusão confortável. Os verdadeiros protegidos não são poupados. Eles são levados ao limite, não para sofrerem, mas para que algo dentro deles se quebre e, ao mesmo tempo, algo muito mais forte nasça. São lapidados por dentro, como se a vida dissesse: você precisa se lembrar de quem é. Por trás de cada protegido existe uma história de autoconfronto silencioso, de batalhas internas que ninguém viu, mas que deixaram marcas profundas. A metamorfose não começa quando a vida está tranquila, e sim quando tudo desmorona. O que os diferencia não é a sorte, mas a coragem de continuar caminhando mesmo sem saber onde isso vai dar. Eles foram arremessados contra muros invisíveis, forçados à introspecção e à quebra do próprio ego. São forjados no fogo das perdas, não escolhidos pelas aparências. Essa jornada não é bonita nem romântica, e quase sempre começa com uma sensação desconfortável de que algo não está certo. A vida deixa pistas, mas só os atentos percebem. Tudo ao redor começa a apertar, como se o universo conspirasse para uma mudança radical. Esse é o chamado. Os protegidos não são salvos das tempestades. Eles são empurrados para dentro delas, para que descubram que sempre carregaram consigo a bússola da libertação. E a partir daqui, o primeiro teste começa. Poucos entendem o que realmente significa olhar para dentro. Encarar o próprio reflexo sem filtros, sem as armaduras do ego, sem o verniz social que usamos para parecer fortes. Esse é o primeiro teste dos protegidos. Arrancar as camadas acumuladas por anos de condicionamento. É como se cada conquista, cada título, cada opinião alheia precisasse ser desaprendida. Só assim a consciência desperta de verdade e o eu oculto começa a se revelar. Enfrentar o verdadeiro eu não é sobre encontrar uma versão idealizada de si mesmo, mas sim aceitar o que ainda dói, o que ainda sangra, o que ainda clama por cura. Neste ponto, muitos desistem. A introspecção profunda escancara feridas que foram varridas para debaixo do tapete emocional por anos. Mas é ali, nesse confronto brutal com a própria verdade, que começa a purificação. Só quem tem coragem de não desviar o olhar é que cruza essa ponte. Esse momento pode ser silencioso por fora, mas internamente é uma revolução. Um terremoto emocional onde tudo o que se acreditava ser sólido começa a ruir. Não se trata de destruir a autoestima, mas de reconstruí-la sobre alicerces reais, autênticos, inquebráveis. O protegido percebe que a libertação não virá de fora, nem de palavras bonitas, mas da confiança em sua própria essência. E ao emergir desse espelho interno, ele se prepara para o segundo teste, ainda mais desafiador. Quando tudo ao redor parece exigir movimento, o protegido é chamado para parar. Em meio ao barulho do mundo,
ao caos das opiniões e da urgência que domina os dias, o silêncio se torna um portal. Mas entrar nesse espaço exige coragem, porque o silêncio grita. Ele não oferece distrações, apenas um espelho limpo onde o barulho interno começa a ecoar com força. E é nesse eco que a verdade começa a nascer, crua, mas necessária. O isolamento não é castigo, é convite. Uma espécie de quarentena espiritual, onde se dissolve a dependência da validação externa. É nesse ambiente nu, sem palcos nem plateias, que o protegido aprende a ouvir sua própria voz. Não aquela contaminada pelo medo ou pela ansiedade, mas a voz profunda da alma, que fala baixo, mas diz tudo. A confiança começa a brotar quando o vazio se transforma em presença real e o silêncio deixa de assustar. Esse teste é desconcertante porque ele parece improdutivo. A sociedade ensinou que parar é perder tempo, que estar sozinho é fraqueza, que quem se cala está por fora. Mas, na verdade, o silêncio é o laboratório onde a metamorfose interior acontece. Nele, o protegido se purifica, reencontra seu eixo e começa a se libertar da necessidade de controle. Quando esse estado de rendição se instala, algo invisível se movimenta por dentro, e o próximo passo se revela. O terceiro teste não exige que se faça mais, mas que se solte. E é justamente aí que muitos falham. Desapegar não é abandonar, é transformar a relação que temos com tudo o que acreditamos possuir. É entender que nada é realmente nosso, e que o excesso de apego nos prende em correntes invisíveis. O protegido precisa aprender a soltar o controle, as expectativas e até mesmo a imagem que construiu de si. Esse processo não é racional, é profundamente emocional, porque aquilo que nos prende costuma estar ligado à identidade que criamos. Apego a pessoas, resultados, hábitos, ideias fixas. Tudo isso pesa mais do que imaginamos. O verdadeiro desapego não acontece de uma vez, mas em camadas, como se a alma fosse se despindo daquilo que antes parecia vital e agora se revela apenas um disfarce. E então surge um paradoxo. Quanto mais se solta, mais se ganha. Ao abrir mão do controle, o protegido começa a experimentar uma leveza nova, um tipo de liberdade que não se explica, apenas se sente. Confiança no invisível se torna um novo fundamento, e a rendição não é mais vista como fraqueza, mas como poder real. A libertação começa a se tornar uma escolha consciente, e é nesse estado que ele é preparado para atravessar a escuridão mais profunda. Chega um momento em que tudo perde o sentido. Aquilo que antes trazia conforto passa a parecer vazio. As certezas se desfazem como fumaça, os propósitos evaporam e o chão parece desaparecer sob os pés. Essa é a noite escura da alma, onde até mesmo a fé se recolhe e o silêncio se torna ensurdecedor. É aqui que o protegido sente que foi esquecido, mas na verdade está sendo iniciado no estágio mais profundo de purificação. Não é uma fase que se atravessa com força, mas com entrega. Nada do que funcionava antes parece surtir efeito. Orações parecem vazias, conselhos soam distantes, e o mundo perde a cor. É uma espécie de morte simbólica, onde a identidade construída desmorona, levando junto medos, certezas e a ilusão de controle. Mas o que parece fim é, na verdade, o desnudamento da alma diante da própria verdade. Neste espaço sombrio, o protegido não encontra respostas, mas encontra a si mesmo. O brilho da alma começa a surgir quando todas as luzes externas se apagam. Nesse vazio, onde tudo é silêncio e desconstrução, algo novo começa a respirar. Não há atalhos, apenas atravessamento. E enquanto essa dor queima, ela revela aquilo que nenhuma alegria superficial poderia oferecer. A lembrança de que a luz não vem de fora, mas sempre esteve escondida dentro. Quando tudo parece perdido, é exatamente aí que se exige o salto mais difícil. O protegido é convidado a confiar no que não se vê, no que não se explica, no que não se prova. A fé que nasce nesse ponto não é fruto de religião, é fruto de resistência vencida. É acreditar mesmo quando tudo aponta para o contrário. É manter a alma de pé, mesmo quando o corpo já pensa em desistir. Esse teste não é sobre esperar milagres, mas sobre se tornar o próprio milagre. É uma fé que caminha na lama, que chora, que tropeça, mas que insiste em seguir. Nesse ponto, a confiança se transforma em alicerce. É como se o invisível começasse a construir caminhos a partir da decisão de não ceder ao desespero.
A metamorfose acontece quando o protegido escolhe ver luz onde os outros só enxergam sombra. A grande virada não acontece quando tudo melhora, mas quando se aprende a confiar mesmo sem melhora alguma. O invisível começa a responder à frequência da alma que se mantém alinhada, mesmo diante do caos. Essa frequência é o que abre portais, é o que reorganiza o invisível a favor do que vibra com verdade. E é nesse ponto que o protegido compreende que sua fé não é mais teoria, é vivência. Com isso, ele se aproxima do teste mais desafiador de todos: deixar de lutar. Após a fé, vem a entrega. Mas não qualquer entrega. É a rendição mais íntima que existe, aquela que abandona a ideia de que é possível controlar o que virá. O protegido é chamado a confiar no ritmo da existência, mesmo sem conhecer o próximo passo. Nesse ponto, ele aprende que a vida não se obedece com esforço, mas se compreende com presença. E é nesse alinhamento silencioso que começa a verdadeira harmonia. A entrega não significa passividade, muito menos conformismo. É uma confiança ativa, uma escuta interna constante, como quem aprende a dançar com os ventos da impermanência. O que antes gerava ansiedade, agora se torna oportunidade de observar. Cada situação, por mais caótica que pareça, é lida com olhos mais amplos. E o protegido começa a perceber que o universo não é aleatório, é inteligente em sua maneira de ensinar. Ao soltar as rédeas, ele descobre que o caminho nunca esteve parado. Era a resistência que o impedia de enxergar. Com a purificação emocional mais avançada, ele sente o corpo mais leve, a mente mais clara e a alma mais conectada. A libertação deixa de ser um conceito e se transforma em sensação. E nesse novo estado, onde o controle não existe mais, nasce o espaço para o verdadeiro despertar. Depois da entrega, o silêncio muda de tom. O protegido começa a perceber que não está mais buscando algo fora de si, mas se reconhecendo como parte do todo. O despertar não é um evento, é uma revelação gradual. É como se o véu que cobria os olhos da alma começasse a se dissolver. E nesse novo olhar, tudo faz sentido, mesmo o que antes parecia caos. Neste estado, o tempo desacelera. Os ruídos da mente diminuem e a existência adquire um sabor que não pode ser descrito, apenas sentido. O protegido entende que não há separação entre ele e o fluxo da vida. Suas decisões não são mais motivadas por medo ou escassez, mas por uma consciência que compreende a interconexão de tudo. A metamorfose se completa quando ele deixa de reagir e começa a co-criar. Esse despertar não traz garantias, mas oferece uma paz que independe das circunstâncias. A alma agora habita o corpo com presença plena, e a confiança já não precisa de provas. O protegido se torna um farol, não por querer guiar outros, mas por simplesmente existir em verdade. A iluminação não é uma chegada, mas um modo de caminhar. E a jornada, que parecia ter fim, apenas muda de forma. Agora que você conheceu os 7 testes espirituais mais difíceis que apenas os protegidos enfrentam, é impossível continuar vendo sua própria história da mesma forma. O que parecia confusão agora talvez soe como preparação. O que parecia castigo, agora se revela como despertar. E a pergunta que fica ecoando dentro de você é inevitável. Será que tudo o que me aconteceu tinha mesmo um propósito maior que eu nunca entendi até agora? Ou será que continuo me enganando, achando que é apenas azar, quando na verdade é uma convocação silenciosa para algo maior? Se cada palavra deste vídeo mexeu com você de alguma forma, não ignore esse incômodo. Ele é o prenúncio de uma virada, de uma escolha que só você pode fazer. A partir de agora, você pode continuar vivendo como sempre viveu ou decidir agir. Qual parte sua ainda resiste à metamorfose? Qual hábito, pensamento ou apego você já sabe que precisa soltar, mas continua adiando? E o mais importante, até quando vai esperar para confiar em si mesmo e dar o próximo passo? A jornada não termina aqui, ela começa no instante em que você escolhe mudar de verdade. Então, se algo foi despertado dentro de você, não deixe isso morrer com o tempo. Se inscreva agora no canal Vibrando Sabedoria, ative o sininho e continue com a gente nessa caminhada de expansão. Aqui, cada vídeo é uma chave, cada palavra é uma ponte e cada ensinamento é um chamado para que você se lembre de quem é. Compartilhe este conteúdo com quem você sente que precisa ouvir isso. Porque despertar é pessoal, mas caminhar em comunidade torna tudo mais forte. O universo te trouxe até aqui por um motivo. A pergunta agora é: o que você vai fazer com isso?